Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e que nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, mais uma terça meio com cara de sexta, porque amanhã é feriado aqui em São Paulo, então a gente não vai ter programa. Mas é isso, né? Terçamos com cara de sextamos e terçamos com vários assuntos aqui para falar com vocês, porque a gente vai falar de pesquisa do comércio, as expectativas como estavam para o desempenho do varejo, mas além disso a gente também vai falar um pouco do laranjão, porque isso acabou mexendo muito com os mercados ontem e hoje continua também mexendo, trazendo muita incerteza. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre IGPDI, também tem muito assunto para falar nessa terça-feira, então eu não vou perder muito tempo e já vou passar para a nossa agenda. Então vamos ver o que tem para sair, o que já saiu aqui no Brasil e no mundo nessa terça-feira. À 1h30 da manhã, na Austrália, o Banco Central já decidiu a política monetária, então já teve decisão de juros por lá. Às 8 horas aqui no Brasil saiu o IPCS semanal e às 9 horas também aqui no Brasilzão a pesquisa mensal do comércio de maio. Então o IPCS semanal é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor da FGV, medição que sai semana após semana. E às 9 horas o IBGE divulgou a pesquisa do varejo restrito e ampliado. Então vamos ver como é que ficou o comércio nesse mês de maio, que tem inclusive Dia das Mães, então vamos ver se essa sazonalidade apareceu. Às 4 horas da tarde, tem dados de crédito ao consumidor de maio lá nos Estados Unidos. E às 10h30 da noite sai o PPI e o CPI, Índice de Preços ao Consumidor e ao Produtor, lá na China, medição de junho. E lá na zona do euro agora está tendo reunião do Ecofin. Ontem teve do Eurogrupo e agora tem do Ecofin. Então hoje um dia com alguns indicadores relevantes aqui no Brasil, principalmente em relação ao comércio, mas que a gente deve ficar de novo um pouco à mercê do mercado internacional. Eu não vou dar spoiler porque o Diego já vai contar daqui a pouquinho como é que foi o movimento de ontem, mas a gente deve ficar de novo à mercê do mercado internacional e um pouco refém também da nossa agenda mais política, que acaba tomando força quando a gente tem um dia de indicadores mais esvaziado. Então, eu não vou também perder tempo, já vou dar bom dia para o Diego, passar para a nossa redação, para ver como é que fechou a Bolsa ontem, como é que os mercados agiram diante de tudo isso que está acontecendo. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais uma manhã. Muito bom dia para o Mr. Bean, diretamente de Barbacena, em Minas Gerais. Bom dia para o Bad Dog. Bom dia para a Terezinha Rabelo, que estava sumida do chat, inclusive. Bom dia para o Renato Murakami, para o Theo, para a Neraci Miranda. Enfim, muito bom dia para toda a nossa audiência. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, depois de 2 dias de recorde, o Ibovespa pisou no freio. Nesta segunda-feira, o nosso principal índice acionário caiu 1,26%. E fechou em 139 mil pontos. As bolsas americanas também caíram e o dólar subiu quase 1% no dia de ontem, encerrando o dia cotado a R$ 5,47. O clima pesou ainda mais mediante a novas ameaças de tarifas. Agora, contra 5 países e até sanções a nações que se aproximem dos BRICS. Donald Trump também voltou a criticar o governo Lula. O presidente reagiu defendendo a soberania nacional. Foi, enfim, um dia de queda generalizada. Mas, mesmo com o susto, o Ibovespa ainda mostra força em 2025. Em dólares, a alta acumulada no ano é de 34%, o melhor resultado desde 2016. E os investidores estrangeiros estão de olho. Nos próximos dias, o mercado segue atento. Juros, dólar, confiança externa, tudo no radar dos investidores. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu ontem, que teve essa queda geral da nossa bolsa e também nos Estados Unidos, uma queda que acabou puxando a nossa bolsa para baixo. Então aqui, se a gente fosse pensar só nos fatores domésticos, a gente teve um movimento de ajuste de correção. A nossa bolsa foi batendo ali os recordes intradiários, conseguiu estabelecer aí novos patamares e isso já traz uma percepção que em algum momento vai ter correção, vai ter ajuste. Por quê? Chega num teto que ainda não tinha sido alcançado e as pessoas começam a vender, né? Começam a realizar os ganhos que a gente chama de realização de lucros, é isso. Chega em um dado momento que o lucro já tem uma esticada e as pessoas vão vender aquelas ações para embolsar o dinheiro e isso começa a ter um
processo de queda em alguns ativos. Só que a queda aqui ela foi generalizada. Tanto as ações de maior peso aqui da nossa bolsa, quanto as menores e as menos negociadas acabaram tendo esse movimento de queda. Então, não foi um movimento específico de nenhum setor. A gente viu acontecer queda, por exemplo, na Vale, teve queda na Petrobras, a Engie teve uma queda bastante grande, foi a maior queda do dia, mas um dia de quedas generalizadas mesmo, não foi nenhuma queda focada por algum motivo específico. Teve esse movimento, sim, de correção, então isso acabou trazendo já um movimento de queda desde o início do dia para a nossa bolsa e com isso também uma alta do dólar. Só que aí tem os fatores internacionais também. Então a gente teve um dia que Donald Trump aí protagonizou mais um episódio, né, da nossa querida novela Tarifa Fatal, que estava meio sumida, né, estava regravando a novela, então ela estava quase aí sem aparecer, mas agora ela volta com toda a força, porque Donald Trump vai voltar com as suas tarifas, que ele diz ser recíprocas, mas muitas delas ali têm mais um caráter unilateral e de cima para baixo do que qualquer coisa. Então ontem ele voltou a anunciar alguns países, 14 países que voltariam a ter tarifas adicionais em relação aos Estados Unidos, então a importação dos bens desses países pelos Estados Unidos fica mais cara, fica com essa tarifa aumentada e entre eles, por exemplo, entre esses países estava Coreia do Sul e o Japão. Então isso já trouxe ali um sentimento de incerteza. E aí Donald Trump até falou, né, que até queria pegar a fala dele aqui, mas acho que eu perdi já a fala dele. Aqui, tá aqui em cima, deixa eu pegar para vocês verem que eu não estou inventando nada aqui. Ao todo, 14 economias terão produtos sobretaxados, então com uma tarifa adicional pelos Estados Unidos, com percentuais que variam entre 25% e 40%. Conforme Trump declarou nessa segunda, as medidas devem entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, mas o republicano afirmou que esse seria um prazo final que não está 100% certo. Então, de novo, ele joga as tarifas, coloca alguns países, e aí tem uma série de países aqui que vão ter essa tarifa aumentada, e ele joga isso, mas fala, não está 100% certo a data ainda, porque ele vai, jogar essas tarifas lá em cima, esperando que esses países busquem os Estados Unidos e busquem a Casa Branca para tentar negociar as tarifas dentro das métricas e dos parâmetros estipulados por Donald Trump. Se ficar contento dele, quem sabe ele não muda de ideia. Então ele sempre joga isso, mas com um clima de incerteza. E esse clima de incerteza para o mercado financeiro é muito ruim, porque se você não sabe o que vai acontecer pela frente, se você não tem previsibilidade de preços, porque as tarifas elas vão impactar nos preços, né? Se você importa bens do Japão, da Coreia, tem da Tunísia, Bangladesh, Indonésia, se você tem produtos importados pelos Estados Unidos desses países, esses produtos já entram mais caros lá dentro. Isso vai afetar em cascata o preço desse produto lá para o consumidor final. E é esse o medo que se tem em relação às tarifas também. Mas esse clima de incerteza, de coloca a tarifa, mas a data não está 100% certa, pode ser que eu mude de ideia, pode ser que eu não mude. Isso tudo deixa o mercado instável, porque ninguém vai querer tomar uma decisão, nem no mercado financeiro, nem no lado real da economia, para se posicionar num cenário que é uma areia movediça, que você não sabe para onde vai, que se você der um passo pode afundar, porque você vai tomar uma decisão hoje, que tudo pode mudar ali para frente. Então, se você tem que comprar um bem, será que você compra hoje ou você deixa mais para frente, já que você não sabe se a tarifa vai aumentar ou não? Será que se você quiser aumentar a sua produção, você faz hoje ou você espera um pouco? Contratar gente, será que os insumos vão ficar caros e vão inviabilizar a sua produção? Então, não vou contratar mais gente? Então, você começa a ter essa incerteza do lado real e do lado financeiro também de mercado da economia, porque ninguém vai querer comprar também ações, se posicionar em títulos, se esses preços podem mudar ao longo do tempo. Então fica nesse clima de compasso de espera, nessa incerteza, nesse stand-by, ninguém querendo tomar decisão, e isso é muito ruim para os países, não só para os Estados Unidos, mas para os outros países também. Até porque a gente sabe que as decisões
em relação a Donald Trump são sempre de cima para baixo. Então, ele vai impor esses parâmetros de negociação e quem quiser que sente com ele já fez isso uma vez, já fez isso em outras ocasiões, então se espera que ele vá tomar esse tipo de posicionamento de novo. E aí ele também fez ameaças aí a quem se aproximar dos BRICS, né? Não é nem entrar nos BRICS, mas quem se aproximar dos BRICS. Então você vê que começa a ter, né, de novo aquela jogada geopolítica com um lado, até usando o lado comercial da coisa, mas ele quer mesmo colocar o poder e impor as vontades dos Estados Unidos e o poder dos Estados Unidos sobre outros países. Então é isso que Donald Trump quer. E já que a gente está falando de laranjão, eu vou pegar uma outra notícia aqui que saiu bem cedinho hoje. Na verdade, não tão cedinho, foi um pouquinho antes do nosso programa, que é às 10h22, que a Trump Media, né, que é uma das empresas do grupo, né, do Donald Trump, entrou com um pedido dentro da SEC. A SEC nos Estados Unidos seria a nossa CVM aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem, porque ele quer fazer uma ETF do seu cercadinho ali, vamos pensar assim. ETF, para quem não sabe, é um título ali que você negocia, né? É um tipo de ativo que você negocia e ele é indexado, ele tem referência em outros ativos. E aí ele quer lançar, né, uma ETF que se chama Truth Social Crypto Blue Chip. Então, seria ali as Blue Chips, né, as mais famosas, criptos, e a Truth Social no meio disso tudo. Então, a gente vê de novo aqui Donald Trump, porque a gente tem que lembrar, a gente nunca pode esquecer disso, Donald Trump é o presidente de uma potência mundial. Então, tudo que ele fala, tudo que ele age, né, a forma que ele age, acaba impactando os mercados. E se ele tem um produto dele, né, que ele pode estar posicionado e é um produto ligado a ele, isso tem um conflito de interesse enorme, porque se ele fala alguma coisa, se ele toma uma atitude, ele pode tomar atitude e falar coisas que favoreçam esse ativo dele. Então é muito complicado isso, a gente já tinha falado isso sobre a Trump Coin e agora ele quer lançar um ETF aí da Truth Social com criptos, então a gente vê, né, que novamente ele está misturando as bolas aqui. E essa ETF aí manteria investimentos em Bitcoin, Ether, Solana, Cronos, Ripple de forma direta e 70% dos ativos aí em Bitcoin e o restante dividido em outras criptomoedas. Então a gente vê novamente aqui Donald Trump se metendo no mercado financeiro, coisa que pode inclusive reagir a atitudes dele e favorecer ali não só quem está posicionado nisso, mas inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos. Então, algo bastante escandaloso e acho que vale a pena passar aqui para vocês, já que essa notícia é fresquinha e saiu agorinha. Agora eu vou devolver para o Diego, porque ele vai contar lá na nossa redação quais eram as expectativas para o comércio, porque hoje saiu pesquisa mensal do comércio e o mercado estava dando seus pitacos. Então, Diego, o que o mercado esperava para o varejo nesse mês de maio, né? Porque a gente está em julho, mas é mês de maio. Pois é, Débora, chegou o momento aqui de um dos meus quadros favoritos do nosso programa, que é o mercado errou ou errou. Pois bem, o comércio varejista deve mostrar uma leve alta nas vendas de maio. A previsão do mercado aponta um crescimento de 0,2% depois da queda registrada em abril. As apostas variaram bastante. Tem quem fale em recuo de 0,2% e outros que projetam até 1,2% de avanço. Isso quer dizer basicamente que o cenário estava incerto. Na comparação com maio do ano passado, a expectativa é de um aumento mais robusto, na ordem de um avanço de 2,5%. Mas, ainda assim, abaixo dos 4,8% em abril. Entre os destaques das projeções ficou o setor farmacêutico, com expectativa de alta de quase 3%, puxado por vendas fortes. Já o segmento de combustíveis pode ter puxado os números para baixo, com recuo nas vendas, segundo dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas e aí, Débora, afinal de contas, o mercado acertou, errou, ficou na linha, como foi? Errou na métrica aí, né? Porque o mercado até esperava alguma leve alta na média da pesquisa mensal do comércio e não foi o que aconteceu, né? Já contando aqui para vocês, o comércio patinou mais uma vez e como eu já tinha até falado no comecinho do programa, mês de maio tem Dia das Mães, então se espera que vai ter alguma sazonalidade ali que poderia
impulsionar o comércio. Então, alguns setores, alguns ramos varejistas contam com o Dia das Mães e com essas datas comemorativas para alavancar as vendas. Só que nem isso foi suficiente para levar o comércio para o terreno positivo. O comércio, mais uma vez, continua patinando ali no gelo e, como eu até brinco, é um gelo fino, porque se passar um pouco do ponto, esse gelo vai quebrar e o comércio vai afundar, porque a gente tem uma taxa de juros que começa a restringir a economia como um todo, o setor urbano da economia, mas mais que isso, o varejo é um dos setores mais sensíveis à taxa de juros. Então, quando tem a alta da taxa de juros, você já começa a esperar que vai ter, sim, uma queda no comércio. Por quê? As pessoas vão ficar com o crédito mais restritivo, não só mais caro, mas mais inacessível também. Então, você não consegue acessar o crédito com tanta facilidade, porque ele está mais caro, isso favorece a inadimplência, e aí você já tem um crédito restritivo, porque fica mais difícil para conseguir. Além disso, pode começar a afetar a renda das famílias, massa salarial, pode começar a ter desemprego, porque as empresas, diante de uma taxa de juros mais alta, também elas vão diminuir sua produção, podem esperar uma demanda mais enfraquecida. Isso faz com que gere uma bola de neve, que eu sempre explico aqui. E essa bola de neve vai começar a afetar o varejo, e o varejo, como é muito sensível ao crédito, e o crédito sofre, antes inclusive da renda das pessoas, já tinha essa expectativa que o varejo poderia cair. Por isso até me espanta o mercado esperar uma alta no setor do varejo, porque a gente já está com alguns sinais de alerta vindos ali do PMI, vindos de outros pontos, que já mostravam que o varejo poderia começar a patinar. Tudo bem que tem o Dia das Mães, tudo bem que tem a sazonalidade, inclusive o mercado errou na métrica ali, errou no número, mas acertou no que ele achava que poderia puxar o varejo para cima e para baixo, porque realmente os dados da ANP já mostravam que a venda de combustíveis e lubrificantes ia ser menor, e isso realmente aconteceu, e os dados mostravam que os artigos de perfumaria, que normalmente tem mesmo um impulso nesse mês de maio, iam ser positivos. Isso o mercado acertou, mas ele achava que ia subir, e o varejo, realmente, os dados mostraram que o varejo caiu. E caiu justamente por esses motivos. Agora, vamos ver como é que ficou o varejo, um panorama desse varejo em relação ao mês passado, em relação ao ano passado, como é que fica a trajetória do varejo, por que é que ele está patinando. Então, vamos lá. A gente tem um gráfico aqui para vocês que mostra a comparação, né, do varejo e do varejo ampliado. Só para vocês entenderem, o varejo restrito, ele tem menos setores, e o varejo ampliado inclui, por exemplo, motos, automóveis, material de construção. A construção e os automóveis entram no varejo ampliado, mas não entram no varejo restrito. Então, o varejo restrito aqui caiu 0,2 na comparação maio e abril, só que o ampliado ainda conseguiu subir um pouquinho, teve um pouquinho de fôlego vindo de alguns setores, e ele fica na comparação mensal positivo, até porque sai de uma base também de comparação ruim. Nos 12 meses, então, se a gente pega o acumulado em 12 meses, a gente ainda tem um varejo positivo, tanto no ampliado quanto no restrito, de 3% no ampliado e de 2,4% no restrito. E no ano também, apesar dos tropeços, a gente tem um varejo ainda no positivo, aí no azul, em 2,2 e 1,1. Só que aqui o que eu queria chamar a atenção é mais para o próximo gráfico que a gente tem, que mostra as linhas, né? Na verdade, um outro que a gente tem, aquele das linhas e das barrinhas, não sei se temos, então vamos nele primeiro, porque aqui a gente começa a ver que o varejo está realmente patinando. Quando ele sobe, ele não está conseguindo ter muito fôlego, né? Então, quando a gente olha ali, vamos pegar do fim do ano para cá, que é quando a taxa de juros começa a mostrar suas garrinhas, a gente tem queda de 0,2, 0,2, aí sobe 0,2, sobe 0,6, consegue um fôlego em março com alta de 0,8, e aí alguns fatores também sazonais que levaram a isso, específicos do mês de março. Em abril ele cai 0,3 e em maio 0,2. Só que quando a gente olha no acumulado em 12 meses, que mostra essa trajetória mais de médio prazo, como é que está se comportando o varejo, a gente vê que ele está patinando há muito tempo. Então ele tem uma queda de 4,1, ele entra em declínio no fim do ano passado, começo desse ano, e aí ele está sempre oscilando entre 3%, 2,8%, ele não consegue sair muito disso. Ele está sempre ali na órbita dos 3%, então ele não consegue avançar, não consegue
trazer um novo fôlego no acumulado em 12 meses, porque os meses anteriores tinham sido melhores. Quando você substitui um mês melhor por um mês mais fraco, porque sai um mês e entra outro, nessa comparação de 12 meses, isso traz, né, essa perda do ritmo e a gente vê um varejo oscilando sempre ali na mesma base. Então, ele não consegue fôlego para sair desse mesmo lugar. Por isso que a gente fala que está patinando. Não é que ele está afundando ainda, mas ele está com muita dificuldade de engrenar, né? Está com dificuldade de engatar e ir em frente. Agora, quando a gente vê os ramos, né, que aí era aquela tabelinha que estava aparecendo anteriormente, a gente consegue ver quem que puxou esse varejo no mês. Será que foram bens mais caros? Será que foram bens mais baratos? Será que foram bens mais sazonais? E aqui que eu queria chamar a atenção. Combustíveis e lubrificantes caíram 1,7%, como até o previsto lá pelo mercado, os dados da ANP já mostravam para isso. Hiper e supermercados conseguiram ficar no positivo, mas sem grandes fôlegos aqui, com uma alta de 0,4%. Os tecidos, vestuários e calçados subiram 1,1%, móveis e eletrodomésticos 2%, e artigos farmacêuticos e de perfumaria 1,7%. Aqui a gente tem o fator mais sazonal, Dia das Mães, né, que são vestuários, móveis eletrodomésticos e artigos farmacêuticos e de perfumaria, que normalmente nessa época do ano acabam tendo um fôlego, apesar da taxa de juros. Então, mesmo a taxa de juros podendo limitar esses móveis eletrodomésticos, que também vêm de uma base ruim, ainda teve vendas no varejo e em relação ao mês passado, uma alta de 2%. Livros, jornais e papelaria caíram 2%, material para escritório, né, e equipamentos de escritório, alta de 3%, e aí o varejo ampliado com uma alta de veículos, motos, partes e autopeças. Esse dado é bastante interessante, a construção ficou zerada aqui, mas a parte dos veículos, motos e autopeças aí é interessante justamente porque, diante de uma taxa de juros mais restritiva, espera-se que esse setor do varejo ampliado e que o varejo ampliado sofra também. Mas a gente vê que ele ainda consegue um fôlego residual para se manter no positivo, até porque também no mês passado não tinha sido tão bom. Então, na comparação mês contra mês, ele consegue esse fôlego adicional. Mas a gente vê que o varejo está concentrado, as grandes altas ficaram concentradas em 3 ramos muito sazonais. Pode ser que no mês que vem, tudo bem que junho também tem Dia dos Namorados, tem data comemorativa, mas pode ser que não tenha o mesmo fôlego. E as pesquisas, os sentimentos de consumidor, o próprio PMI mostram que os pedidos estão diminuindo, a demanda está diminuindo, que o crédito está apertando. Então, pode ser que o comércio comece a ter meses ruins daqui para frente. Vamos ver se a gente tem meses piores do que esse ou se a gente tem meses melhores. Outra coisa que a gente tem que analisar em conjunto aqui é a pesquisa de serviços, porque pode ser que o brasileiro no mês de maio tenha escolhido gastar mais no comércio do que nos serviços. Então, isso também traz um ponto de importância para a gente ver junto, ou um ponto de alerta. Será que a pesquisa mensal de serviços vai mostrar uma queda brusca? Porque se mostrar, a gente está entrando já naquela situação de difícil escolha ali entre 2 setores. Gasto mais no lazer ou compro alguma coisinha? Isso que a gente não queria que acontecesse, mas isso é um efeito de taxa de juros alta que acaba enfraquecendo e enforcando a economia urbana. Agora a gente tem mais uma notícia para vocês, eu acho que hoje eu vou conseguir chegar até o fim do roteiro, que é o IGPDI. Então, Diego, conta pra gente, o que o IGPDI trouxe de novidade? Pois é, Débora. O IGPDI é um desses vários índices de inflação que a FGV calcula, né? E, nesse caso, esse índice de inflação deu mais um passo para baixo. O IGPDI caiu 1,80% em junho, em sua maior queda do ano até agora. Em maio, o indicador já tinha recuado 0,85% na comparação mensal. No acumulado de 2025, a baixa chega a 1,76%. Mas nos últimos 12 meses, ainda alta de 3,83%. A queda forte nas matérias-primas puxou o desempenho desse índice. O café, por exemplo, ficou mais barato para o produtor. O mesmo vale também para o minério de ferro, que influencia os custos na construção civil. O cenário indica que o alívio nos preços no atacado deve começar a chegar no nosso bolso. Finalmente, diga-se de passagem. O IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV, ontem às 8 horas da manhã. Agora, eu queria perguntar para você, Débora, quais outras coisas a gente pode observar com base no IGPDI?
Bom, o IGPDI ele trouxe esse comportamento que a gente já tinha visto em outros índices da própria FGV, como IGPM, IGP-10. Toda vez que a gente tem um índice ali que acaba vindo antes, a gente já tem uma expectativa ou o que esperar para o próximo índice, né? Então, até por isso, eles são divulgados em datas diferentes, têm recortes diferentes, trazem essa perspectiva já ou essa tendência que a gente espera. E o IGPDI, ele confirmou isso. Novamente, preços ao atacado puxaram o índice para baixo, então já vamos até colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar enquanto eu falo, porque os preços ao atacado ou os preços aos produtores acabaram puxando bem essa queda do IGPDI, que foi de 1,80 nesse mês. No mês passado, só para vocês terem uma ideia, maio contra abril tinha sido 0,85 e em junho de 2024 tinha tido ali uma alta de 0,5%. No acumulado do ano, a gente tem um acumulado de 1,76 de queda e no acumulado em 12 meses ele ainda está em alta, 3,83, mas já arrefeceu bastante, já deu um bom alívio. Só que esse alívio, ele está vindo primeiro dos preços ao produtor, como eu acho que vocês vão ver no próximo gráfico. Esse alívio vindo dos preços ao produtor, isso vai levar um tempo para chegar no nosso bolso. Só que alguns efeitos disso já estão aparecendo sim. O minério de ferro, ele foi um protagonista nessa queda dos preços ao produtor, só que ele não derreteu aí por conta do calor, né? Na verdade, o calor, ele começou a fazer o movimento contrário. A gente começa a ter alguns preços caindo justamente pela mudança de estação e pelo fim do calor excessivo. O calor excessivo é muito ruim para os produtos in natura, que na verdade são aqueles produtos de feira. Então, frutas, legumes, verduras. Então, esse tipo de bem, ele também está aliviando o preço do consumidor, o bolso do consumidor, como a gente já viu em outras métricas de inflação. Só que o grande peso veio mesmo nessa queda de 2,72 do IPADI. O IPC, ele também teve um movimento de desaceleração, mas ainda está no positivo. Só que ele saiu de 0,34 de alta para 0,16 agora nesse mês. Então está uma alta bem menor, uma alta menor. Se a gente continuar tendo altas menores, em algum momento a gente pode começar a ter variação negativa nos preços. Então isso a gente chama da deflação. Se um preço ele cai de um mês para o outro, ele deflaciona. Se um preço sobe, né, a variação é positiva de um mês para o outro, aí a gente tem um movimento inflacionário. E aqui a gente tem um movimento inflacionário, só que mais desacelerado, menor em relação ao mês anterior. Então, isso também é uma boa notícia, apesar que uma deflação seria uma melhor notícia em alguns bens do consumo aqui. E a gente tem o INCC acelerando. Isso também já tinha aparecido no IGPM por conta do custo da mão de obra. Agora, vamos ver quem foram os vilões aqui do nosso bolso, porque tem sempre aqueles itens, né, que a gente tem ali Aqui é o acumulado em 12 meses, mostrando que está tendo desaceleração sim, apesar de pequena no IPC e no INCC. Agora, no IPA, né, o IPA, preços ao atacado, que é o preço ao produtor, uma desaceleração bem grande, que foi o que levou do 6,27 para 3,83 o índice cheio. Agora, pensando nesses itens que a gente tem no nosso bolso, né? Quais foram as maiores altas e as maiores quedas? Quem que aliviou e quem que pesou aí no bolso do brasileiro, segundo a FGV e segundo o IGPDI desse mês de junho? A gente tem a tarifa de eletricidade residencial, essa não é novidade para ninguém, tem chocado muita gente porque está com uma alta bastante grande a energia elétrica, então a gente está com aquele movimento de bandeira vermelha, de movimento de ter que usar as termoelétricas para gerar energia por conta da escassez de chuvas, então esse movimento já era esperado. A passagem aérea subiu, assim como também mostrou o IGPM, então uma alta de 8,89, a GV dá um peso maior para a passagem do que o IPCA, mas é importante sim falar que teve essa alta. Refeições em bares e restaurantes ficaram um pouco mais caras também, 0,76% de alta, variação positiva aí nas refeições de bares e restaurantes. Os planos de seguros de saúde também tiveram alta nesse mês e taxa de esgoto e água residencial também aqui, mostrando que os boletos vieram com tudo nesse mês. Agora, as maiores quedas do IPC ficaram com o aluguel residencial,
O desodorante, olha que curioso, seguro facultativo para veículo, tarifa de ônibus e para o Bad Dog, que não sei se está aí na nossa audiência, os ovos caíram R$ 5,98, começando a trazer aquele alívio com o fim da sazonalidade que se tem em relação aos ovos, tanto pelo calor, quanto também por algumas datas cristãs, tipo quaresma, que acaba mexendo com o preço do ovo, né? E aí a gente tem a junção da quaresma com os insumos mais caros, o milho estava muito caro, a gente tinha também as embalagens mais caras, então toda uma série de fatores juntos levaram os ovos a uma alta bastante grande, só que agora esses fatores começam a aliviar e o preço dos ovos começa a cair e está mostrando o IPC aqui como o IPCM também já tinha mostrado. Então, alguns fatores de alívio aqui para o nosso bolso, mas a gente deve ver, né, ele sai antes do IPCA final, no IPCA final a gente deve ver um retrato muito parecido, de queda nos preços das frutas, legumes e verduras e de alguns outros itens que devem aliviar nosso bolso. Agora eu vou passar, na verdade eu vou passar já para os nossos vizinhos de cima, porque nosso programa já acabou aqui. Vou entregar para Roberta Garcia e Guga Noblar, que já estão lá em cima para receber vocês. E eu queria deixar só um recadinho para vocês não deixarem de se inscrever e de assinar, na verdade, o nosso abaixo-assinado do 99%, que vem trazendo uma onda de vídeos e também uma onda aí de menções, né? A gente tem que se unir mesmo para mostrar que 99% tem mais força que um, embora eles achem que eles são os donos aí do poder político e econômico e que por isso eles são aí protagonistas de todo o resto e que o Estado é deles. Então vamos mostrar a nossa força aqui, assinem o abaixo-assinado e agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima. Um beijão e até quinta-feira. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.